A gente começa com ele, Vandique Silveira, economista, sempre aqui com a gente. Prazer, Vandique. Primeira entrevista de 2025, claro que não poderia ser com outra pessoa, a não ser com você. Bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia. Bom, o Maurílio voltou, está escondidinho aí atrás. Paula, desejo a todos vocês da BMC News e junto com a nossa audiência um muito próspero 2025, repleto de bênçãos. Vandique, para começar, né, um pouco aqui da nossa conversa, claro que a gente, quando tenta olhar o passado, é até mais fácil enxergar ali, talvez, os pontos errados do que fazer previsões de acertos num ano que se inicia, mas a gente viu que a crise de confiança no governo teve efeitos, né, muito claros ali na economia em 2024. Você acredita que a gente tem, talvez, argumentos para 2025 em pensar que talvez o governo já tenha enxergado esse erro estratégico, consiga corrigir essa rota aí nesse meio desse caminho, ou a gente deve ter um 2025 ainda bastante incerto pela frente? Paula, a incerteza é o nome, eu diria que é o diapasão de 2025. É a incerteza, e a incerteza é muito ruim para os mercados. Os mercados não gostam de incerteza. Portanto, a expectativa é de muita volatilidade. A minha grande preocupação é que o grande problema no país hoje se resume ao presidente da República que não se convenceu de que outras vozes da razão deveriam influenciar. O Lula se convenceu daquilo que ele já era convencido e ele quer dobrar a aposta naquilo que não funcionou já diversas vezes anteriores. E quando ele pensa a respeito da condução da política econômica baseada em impulso fiscal, o governo como o grande gerador desse impulso de crescimento, etc., e ele vê um número de 3%, pode chegar até 3,2%, 3,3%, o Lula acredita que isso é o que faz a moçada vibrar, né? As pessoas estão consumindo mais, os salários estão crescendo acima da inflação. Aliás, os salários cresceram 1,5% nominal, né? A massa salarial. A preocupação atual é que a inflação a 5% possa corroer todos esses ganhos. Mas ele consegue falar de ganhos, de bravatas, assim, mostrando de forma parcial essa conquista. E quando eu falo que 3,5%, 3,2%, 3% de crescimento, que não é nada mal, mas é o vácuo do mundo. Ele não cresceu mais do que o mundo, cresceu em linha com o mundo. Portanto, o governo, de novo, surfa uma onda global de um crescimento que foi puxada principalmente pelos Estados Unidos. O país que realmente deu a tônica de crescimento no mundo esse ano foi os Estados Unidos e um pouquinho da China, que deve crescer 4,5%, 4,6%, talvez 4,7%. Mas fora isso, pouca coisa foi feita. Domesticamente, o crescimento vem a reboque de dois pontos cruciais. Primeiro, gasto do governo e transferência, que faz com que as famílias gastem mais. E, obviamente, toda a política que é associada com a valorização do salário mínimo, que é repassado. No entanto, isso tem um grande problema, um problema deletério para a economia como um todo e principalmente para os mais vulneráveis, que é a inflação em um patamar extremamente elevado, de 5%, que realmente corrói o poder de compra das pessoas mais pobres. Se a gente olhar só a carne cresceu, o preço da carne em 11% no ano de 2024. 11% faz com que grande parte da população não possa comer carne mais. E nem o cafezinho, né? O cafezinho estourou. Mas o problema do cafezinho tem questões climáticas. Ok. São poucas responsabilidades do governo nesse ponto. Tá? Eu dou desconto porque a gente tem que olhar, e quando é sério o desconto, a gente não pode colocar a conta no Lula. O cafezinho é um problema global, existe uma demanda muito maior do que a produção e teve também um problema climático em países como o Brasil, como a Colômbia. Mas tem o dólar também que pesa bastante. O dólar. Né? Não, o dólar, vou dizer o seguinte, 95% do dólar está na conta do governo. Obviamente que tem uma certa volatilidade em função da eleição do Donald Trump e o fortalecimento do dólar com a expectativa de que o Donald Trump venha e leve a cabo suas promessas e posições eleitorais com relação à elevação de tarifas, etc., que isso, de fato, faria com que o dólar
merecesse esse aumento, não é na especulação. Por enquanto, a gente ainda está num processo de Trump trade, né? As pessoas estão fazendo apostas e a situação econômica, a situação financeira no Brasil se deteriorou tanto que a aposta mais sensata hoje é dolarizar os portfólios, porque você tem o ganho não somente do mercado acionário nos Estados Unidos, também em cima disso o fortalecimento do dólar em cima da moeda nacional. Eu mesmo fiz isso com grande parte do meu portfólio. É a coisa sensata a ser feita. No entanto, nós estamos operando sob a névoa da incerteza. Nós não sabemos o que o Donald Trump vai fazer lá. Ele pode chegar, como ele é um homem de negócios, é um sujeito pragmático, ele pode falar que eu falei, prometi, falei que fazia, acontecia como uma arma de negociação, uma ferramenta. E é uma das apostas que existem. Eu não acredito que o Donald Trump, de maneira insensata, levaria o mundo a um processo inflacionário maior e talvez até uma recessão por uma questão puramente política. Então, a sensatez e o pragmatismo, no final das contas, normalmente imperam nos Estados Unidos. Mas voltando à questão da situação brasileira, é muito desalentadora, porque o Lula não se convenceu daquilo que ele precisa se convencer, que o maior impacto na inflação e a maior piora na questão da dívida pública, na dinâmica da dívida pública, tem a ver com essa posição de gastos populistas, promoção de transferência de renda desordenada. Só o Bolsa Família, quando ele assumiu, sai de 66 bilhões para 167 bilhões num período muito curto, tá certo? BPC, apesar da economia crescendo, tudo indo bem, você tem um aumento desproporcional, tanto no BPC como no seguro-desemprego. Não faz sentido isso, né? Nós precisamos apertar os cintos. E eu não estou aqui só colocando culpa em cima da questão dos gastos associados com benefícios sociais. Eu também falo a respeito dos mais de 600 bilhões de reais nas benesses que são oferecidas aos empresários, que eu gosto de chamar de Bolsa Gato Gordo, né? Todo tipo de benesse que é oferecida em termos de renúncia fiscal. Se a gente olha a renúncia fiscal, que chega próximo de 6% do PIB, e também os subsídios, que chegam perto de 11% do PIB, nós temos um valor bastante elevado. No entanto, quando a gente leva em consideração todos os gastos sociais do Brasil, incluindo nesses gastos sociais a nossa previdência, que é uma previdência extremamente relaxada, é a farra do boi, né? O sujeito se aposenta e tem ganho real na aposentadoria, que não é um modelo de capitalização, é uma excrescência brasileira também. Nós chegamos próximo a 30% do PIB. Nós estamos falando de 27,5% do PIB nesse. Então, tem gasto para ser cortado, tem gordura para todos os lados. E o governo não consegue se sensibilizar. Isso tem a ver com a mentalidade obsoleta que parou nos anos 60, na escola desenvolvimentista, onde o Lula está enterrado. Enterrado tanto do ponto de vista, né, da crença cega, daquilo que não funciona, triplicando a aposta, porque ele fez a sua aposta, engendrou o desastre da Dilma e agora volta com o mesmo modelo e só não chama de nova matriz econômica. Mas está aí, né? A gente não escolheu campeões nacionais ainda, mas a JBS vem surfando de uma maneira inédita como uma campeã nacional e só não se chama de campeão nacional. O Eike Batista ainda não apareceu com nada X, mas nós estamos, né, na convergência a uma política fiscal muito parecida com aquilo que aconteceu na era Dilma, que deu no desastre. Isso gera a minha maior preocupação, que é a dinâmica da dívida. A dinâmica da dívida está começando a entrar numa situação que pode ser perdido o controle. Lula chegou, tinha 71% de relação dívida-PIB, que aconteceu no final do mandato do Jair Bolsonaro. Em apenas 2 anos, ele botou mais de 7 pontos percentuais nessa dívida, de acordo com os cálculos do Banco Central,
e cálculos do Tesouro Nacional. Se a gente usar os cálculos do FMI, essa relação chega a 85% no final do ano passado, que é muito preocupante. Mas sendo 79% ou sendo 85%, levando em conta as diferenças nas contas, é uma adição gigantesca em menos de 2 anos no governo. Nós temos uma expectativa de pelo menos mais 7 a 8 pontos percentuais em mais 2 anos, e a gente não pode esquecer que ano que vem é ano eleitoral. Quer dizer, começando o segundo semestre desse ano, todas os olhos, todas as bocas, todos os ouvidos estão voltados para Brasília. E a gente vai entrar em mais um novo ciclo político, e ciclo político no Brasil, ele se correlaciona com gasto. Só que a gente tem um problema. A economia brasileira já mostra sinais de arrefecimento rápido. Né? Nós estamos vendo produção industrial, nós estamos vendo uma série de indicadores que mostram uma queda desse ritmo dos 3,2%, 3,3%. A minha análise para esse ano é que a gente deve ficar no 1,8% a 2% de crescimento, se tudo der muito certo. E é possível que no segundo trimestre desse ano, ou no quarto trimestre desse ano, a gente já entre em recessão. A minha visão é que em 12 meses consecutivos, daqui a janeiro do ano que vem, nós temos uma forte chance de entrar em recessão, e isso vai gerar um grande problema. É aí onde está o grande problema, porque nós vamos ter uma queda acirrada da arrecadação, só que a contratação da dívida já foi feita. Aí você vê uma crise de liquidez, no caso? Eu vejo uma possibilidade de crise de liquidez, e é por isso que tem muita especulação, e isso está se traduzindo nas pontas longas dos juros, bateu a mais de 15%, agora arrefeceram um pouco essas pontas longas. No entanto, a gente continua vendo um descasamento, tendo uma política monetária bastante apertada, né, e se acirrando a cada vez mais esse aperto monetário, mas os juros futuros disparando junto com as expectativas até 2027. 2027, fora do centro da meta, mostra que existe uma falta, de fato, de credibilidade, não só do governo do lado fiscal, mas do Banco Central, que tem perdido a sua eficácia, que é aquela fronteira que eu venho falando há bastante tempo. A gente ainda não está dentro, mas nós estamos próximo da fronteira da dominância fiscal. E no momento que existe um risco real de entrar em dominância fiscal, não adianta elevar mais a taxa de juros, porque ela apenas adiciona mais gasolina ao fogo e criamos mais problemas nessa espiral inflacionária.